Eu já perdi as contas de quantas vezes eu gravei esse vídeo. Mas vamos lá, de novo, tentar de novo. Fala, seus lindos, eu sou o Iago Lesser, eu sou influenciador digital, eu sou cristão. E hoje eu quero contar parte da minha vida que por muito tempo eu não consegui. Por eu não aceitar e também pela minha família. Eu não queria decepcioná-los, sabe? Eu sei que ainda hoje é um assunto bem delicado. Mas eu tenho sentido na minha alma, no meu coração, a necessidade de compartilhar isso. Eu sei que Deus me deu uma voz para essa geração, uma influência. E eu sei que tem pessoas que passam pela mesma coisa que eu. E eu preciso de alguma forma abraçar, ajudar e dizer o quanto essas pessoas continuam sendo amadas e especiais. Bom, eu gosto de pessoas do mesmo sexo. É tão difícil falar sobre isso. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero falar como que isso aconteceu, né? Eu sempre fui da igreja. Minha mãe engravidou com 16 anos e minha avó sempre me levava pra igreja ainda bebê. Eu fui apresentado e meu tio, que é pastor, disse que eu seria um homem que transmitiria a palavra de Deus, que muitas pessoas conheceriam, e eu vi essa promessa se cumprindo. Com 4 anos eu cantava na igreja, eu fui me envolvendo. Com 13 anos eu decidi ir sozinho, com 14 eu me batizei. E na minha adolescência, que é o tempo, né, que os jovens, os adolescentes começam a descobrir, a experienciar coisas, experimentar, eu estava envolvido na igreja. E eu me apaixonei por esse universo. Eu sou apaixonado em falar de Deus, eu sou apaixonado no amor de Deus. Entrei pro ministério de louvor. E o tempo que eu fiquei na igreja, eu sempre fui muito certinho. Eu sempre quis que as pessoas se inspirassem em mim, que as pessoas me vissem como uma inspiração, e eu sempre me coloquei nesse lugar, sabe? Com 15 anos, eu fiquei com a primeira menina, porque eu me achava velho demais já. Todo mundo da minha geração já tinha ficado. E eu falava, meu Deus, eu preciso experimentar, preciso saber o que é. E eu lembro que falaram na igreja pra mim que era errado ficar. E aí eu não fiquei mais. Mas também eu não me sentia tão atraído, sabe? Eu fiquei porque eu sabia que uma hora isso tinha que acontecer. E até gostei já de algumas outras meninas. Mas era mais uma coisa assim, eu preciso encontrar alguém, porque um dia eu preciso fazer uma família, mas nunca foi uma questão de atração, sabe? Era mais uma questão de obrigação. Eu nunca sentia o desejo. Tanto que eu passei anos sem se preocupar com isso. Eu estava preocupado com o meu ministério, eu estava preocupado em falar das coisas de Deus. Com 17 eu entrei na faculdade e eu comecei a gostar de um amigo meu da faculdade. Só que eu não aceitava isso. Primeiro porque eu aprendi dentro da igreja que isso era pecado, que levaria as pessoas para o inferno. E eu falava, Deus, eu não posso aceitar isso. Eu lembro que eu comecei a orar sobre isso. E eu fui em seminário da Neuza Tioca de cura e libertação. Eu subia monte, eu fazia jejum. Eu orava e falava, Deus, tira isso de mim. E nessa mesma época eu fui fazendo vídeos na internet. E eu falei sobre o testemunho que aconteceu sobre a minha família. E falando sobre tudo que se passava na minha vida, né? Eu comecei na internet falando sobre as dificuldades que eu tinha e as pessoas se inspiravam e falavam, se o Iago conseguiu vencer, eu também consigo. E por isso que eu sinto a necessidade de falar também sobre esse tema, sabe? E as pessoas foram me seguindo e eu ganhando seguidores, pessoas que me admiravam. E o que eu mais recebia no meu canal no YouTube e no meu Instagram era meninos que passavam por essa dificuldade de gostar de alguém do mesmo sexo, vindo se aconselhar comigo. Porque as pessoas percebiam, as pessoas falavam, esse menino tem um jeito de falar diferente, ele tem um jeito meio afeminado e tal. E eu dizia que era porque eu nasci e cresci
numa casa com 4 mulheres. Então eu falava assim, eu sou carinhoso por conta que eu cresci com mulheres. Mas no fundo eu sabia dos meus sentimentos, sabe? Eu sabia dos meus desejos. Eu sabia que eu tinha gostado de um rapaz na faculdade. Mas eu não aceitava isso. E eu lembro que eu recebia esses comentários e eu falava, Deus, eu não sei o que falar. Deus, o Senhor pode me usar em qualquer área. Estou disponível para o Senhor falar comigo e me usar e para ser boca do Senhor em qualquer área. Mesmo isso, menos nisso, Senhor. Eu não quero ser visto como um cristão que é gay. Sabe, as pessoas não vão aceitar, as pessoas vão ridicularizar. A igreja fala que é errado, que eu vou pro inferno. Como? Não, isso não pode ser. Então eu fugi ao máximo desse assunto. E o que mais, as pessoas que mais vinham me procurar é referente a esse tema. Os anos se passaram e eu, nessa negação, tentando encontrar uma menina na qual eu me apaixonasse, mas isso nunca aconteceu. Eu até olhava para algumas meninas e falava assim, talvez possa ser ela, mas não era aquilo. E eu comecei a crescer na internet, a receber convites para pregar nas igrejas, então as minhas agendas estavam cheias, e aí que eu precisava realmente dar o exemplo. Eu ia para algum evento de alguma marca como influenciador, porque eu cresci, virou um negócio. As pessoas me criticavam. Eu fiz a minha primeira tatuagem e eu perdi 4.000 seguidores, então aí que eu precisava ser certinho o tempo inteiro. Só que esse sentimento ia crescendo dentro de mim e eu me sentindo cada vez mais sufocado. Eu lembro que eu fiz até um ensaio fotográfico com um esparadrapo na boca e eu tava querendo transmitir uma mensagem ali, mas ninguém me ouvia. Eu transmitia uma mensagem nas minhas pregações, nas minhas falas, um pedido de socorro que ninguém me ouvia. Eu subia nas pregações, eu colocava uma armadura de forte, mas por dentro eu tava cheio de feridas e sem entender aquilo que eu tava sentindo. Até que eu me apaixonei por um amigo muito próximo a mim. Eu recebi um convite para pregar nos Estados Unidos, para morar lá. E quando eu percebi que eu ia ter que me afastar desse meu amigo, eu fiquei muito mal. Foi a primeira vez que eu comecei a ter queda de cabelo, a perder, eu não conseguia dormir. Eu fiquei muito mal, eu só pensava naquilo, aquilo me fazia muito mal. E eu falei, Deus, não é normal eu senti isso apenas por um amigo. Tipo, que sentimento é esse? E virou insuportável aquilo dentro de mim. E eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu preciso descobrir isso que eu tô sentindo, eu preciso entender o que eu tô sentindo. Porque até então eu negava e lutava contra, mas tava insuportável. Então eu decidi abrir mão do meu ministério, eu decidi abrir mão de pregar. É por isso que algumas pessoas falavam, por que você não prega mais? Por que você não faz mais vídeos de conteúdos cristãos? É porque no período que eu estava na igreja, nos meus 27 anos que eu passei na igreja, eu sempre quis fazer o que as pessoas diziam que era certo, o que a Bíblia dizia que era certo. Então quando eu precisei entender tudo isso que eu estava sentindo, eu falei, eu preciso abrir mão. Eu preciso entregar, eu não vou fazer de qualquer jeito. Se para a igreja, se para a regra da igreja é errado, eu não vou estar no altar de qualquer jeito. Então, eu entreguei as minhas atividades, mesmo sendo tudo para mim. Eu sempre amei falar de Deus. Eu sempre amei inspirar pessoas a se aproximarem de Deus. Estar no altar para mim era uma das coisas mais importantes. E eu tive que abrir mão e falar assim, eu acho que eu nunca mais vou pregar, eu nunca mais vou falar de Deus, porque olha o que eu tô sentindo. Eu já pedi pra Deus tirar e Ele não tira, mas tá impossível, eu preciso entender todo esse sentimento. E aí eu comecei a andar com pessoas que não me conheciam, comecei a fazer outros tipos de amizades, e ali eu podia ser quem eu quisesse ser. Eu poderia ser qualquer pessoa. E foi quando eu comecei a experienciar, ter as minhas primeiras experiências com outros homens e rapazes, e comecei a frequentar lugares, baladas e tudo mais, mas eu também via que aquele ambiente não era pra mim. Eu me sentia muito descartável, ficava com agora, essa pessoa que eu fiquei ficava com outro e que ficava com outro. Eu não nasci pra isso. E não é só porque eu tenho esse sentimento que eu tenho que ser uma pessoa depravada, promíscua. Não, eu ainda carregava, sabe, os princípios de Deus. Até que eu conheci um rapaz que ninguém sabia dele, que ele se dizia que não era desses ambientes de balada. E eu me apaixonei e eu
me dei essa oportunidade e eu fiquei 9 meses nesse relacionamento. A minha mãe descobriu e foi um caos dentro da minha casa. E eu passei por cima da minha mãe, enfim, porque eu tava apaixonado. E eu comecei a falar pras pessoas, porque eu já não tinha mais medo, sabe? Eu me apaixonei tanto, foi tão forte que eu queria falar pras pessoas. Eu já não me importava com a opinião das pessoas. Então várias outras pessoas descobriram, os meus amigos mais próximos também sabiam. Mas eu nunca consegui falar aqui na internet, porque eu tinha medo dos comentários. Eu sei que vai ter um monte de comentários me criticando e dizendo que eu tô levando as pessoas pro inferno. E eu quero deixar claro que eu não sou o porteiro dos céus. Eu não estou aqui para dizer se é certo, se é errado, ou dizer que você tem que fazer o mesmo, ou te incentivar a ter algum tipo de relação com homem ou com mulheres. Não, eu estou contando a minha experiência, o que eu passei, o que eu estou passando. E a Bíblia diz: examina se o homem é assim mesmo. Se você sente a mesma coisa, se você tem uma questão que você não sabe se é certo ou errado, pergunte a Deus. E é Ele que vai te dizer o que é certo e o que é errado. Eu sempre dizia para Deus, e com Deus eu nunca me senti acusado. Pelo contrário, nesses momentos eu me senti ainda mais amado, mais abraçado. Eu me lembro que ano passado eu fiz uma festa, eu fechei uma balada e levei os meus amigos. E boa porcentagem eram amigos gays e pessoas que gostam do mesmo sexo. E na parte dos meus agradecimentos, Deus me deu uma palavra ali naquele momento e eu comecei a falar de Deus. E o DJ já colocou um louvor e eu via os meus amigos chorando. Quando eu desci daquele palco, que eu fui abraçar os meus amigos, eles vieram assim: Iago, eu achava que eu não podia mais falar com Deus, porque um dia eu fui expulso da igreja. A igreja me colocou pra fora e eu perdi esse acesso a Deus. Eu coloquei a culpa em Deus. Mas hoje você me fez ver que Deus continua me amando. E naquele momento é como eu sentisse que eu tinha que falar para aquelas pessoas, como eu sentisse que eu nasci para me comunicar para aquelas pessoas. Eu já preguei em igrejas com 300, 500 pessoas, mas eu nunca senti cumprindo o meu propósito como ali. Não era uma igreja, era um palco de show, de uma balada, mas eu tava falando sobre Deus e eu sentia que eu tava falando para as pessoas certas, como se a minha missão fosse descoberta naquele momento. E eu me lembro que eu fui pro retiro dos TikToks dizendo: Deus, essa é a última chance do Senhor me mudar. Eu vou aqui, se o Senhor não me transformar, eu não aguento mais esse sentimento dentro de mim. E eu lembro que eu tava lá tentando uma cura que eu não acredito que exista. Eu acredito que tem pessoas que vão renunciar aos seus desejos e pode dizer: olha, eu decidi não me relacionar com as pessoas do mesmo sexo, mas eu tenho vontade. Eu tenho esse desejo ainda. Mas também eu não limito o poder de Deus. Se Deus quiser transformar a vida de alguém, Ele é poderoso e Ele é capaz de fazer isso. Mas eu acredito que na maioria das pessoas, ou as pessoas vão abrir mão dos seus desejos, ou elas vão entender que para elas Deus nunca condenou por isso. E eu lembro que eu estava ali naquele retiro e o João Paulo do Céu na Terra, ele veio falar comigo e ele disse assim para mim: Iago, eu vejo Deus te entregando um povo, eu vejo Deus te entregando a bandeira dos LGBTs, quem é mais? E ele não sabia de nada. E ali eu via como mais uma confirmação de Deus ter me feito assim para poder transmitir amor a essas pessoas. E depois de tudo que eu vivi e experienciei nesse tempo todo, e que eu passei por uma fase muito difícil, dentro desse relacionamento também, onde eu pensei em tirar a minha vida, onde mesmo depois do transplante capilar o meu cabelo caiu, só como tá, cheio de falhas. Eu comecei a dormir apenas com remédio. Eu entrei numa depressão. Eu tive um surto aqui na minha casa que eu perdi a minha consciência por uns 40 minutos. Eu ouvia um monte de questionamentos na minha mente, vozes me acusando, a minha família falando um monte de coisas, que eu surtei. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei na igreja e falei: Deus, tira a minha vida, eu não quero mais viver.
Eu passei por uma das piores fases da minha vida. Mas depois Deus me fez enxergar isso como um propósito. Deus me levantou desse lugar de depressão, de sofrimento, e Deus me fez ver que Ele me criou assim. Sabe? A Bíblia diz que Paulo recebeu um espinho na carne e ele pediu para 3 vezes que Deus tirasse isso dele. E a única coisa que Deus diz era: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A Bíblia diz que ainda que a gente suba o mais alto da alvorada, o amor dele por nós não muda, nada pode nos separar do amor de Deus. Ainda que a gente faça uma cama no mais profundo abismo, nada pode nos separar do amor de Deus. E Deus começou a me fazer olhar para isso de uma maneira diferente, para ter orgulho e entender que Deus permitiu que eu nasci com essas características para amar um povo. Entender que não foi à toa que Deus me deu uma voz na internet e que pessoas se inspiram em mim. E Deus me fez entender que essa voz precisava ser exposta como instrumento da voz dele para dizer para esse público, para essas pessoas, para os meus amigos, que existe um Deus que ama eles da mesma forma e que por mais que a igreja o expulsou e disse que eles vão para o inferno, Jesus ele veio para ser perfeito no nosso lugar. Todos nós temos pecados, todos nós fomos destituídos da glória de Deus, e se dependesse de nós, ninguém entraria no céu. Mas como não depende de mim, como não depende de você, Jesus ele veio, morreu e disse assim: Pai, eu vou vencer na cruz por eles. E para que eles possam ter acesso. Então hoje nós podemos ter acesso. Então eu sinto cada vez mais a necessidade de falar para essa geração, de falar para essas pessoas: ei, Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu, Ele está disposto a te ouvir, Ele quer te abraçar, nada mudou. Assim como Ele fez comigo. E para mim é muito difícil falar sobre esse assunto, porque eu sei o quanto, não mais por mim, mas o quanto fere a minha família, entendeu? Uma família que esperava outra coisa de mim, que criou outros planos, outras expectativas de um lugar que eu me coloquei, de um lugar de perfeição. Minha mãe esperava que eu desse neto, minha avó bisneto. É difícil desagradá-lo. Todas as vezes que falo sobre esse assunto, eu vejo o quanto minha mãe fica mal. E eu sei que depois desse vídeo as pessoas vão comentar e isso pode ferir ela. Mas mais do que esse sentimento de tristeza que eu sei que eu posso gerar nela, existe um povo clamando, existe pessoas que passam por isso, se tirando a sua própria vida, se suicidando. E eu preciso dizer para essas pessoas que Deus é sobre a vida delas e que existe alguém que passa pelas mesmas coisas que ela e que continua sendo amado. Eu não posso mais me preocupar com a minha reputação ou me calar por conta que eu posso entristecer a minha casa. Mas quando eu olho para isso, e por isso eu senti a necessidade de fazer esse vídeo: Iago, por que você tem que expor na internet essa situação? Sabe por que eu tenho que expor? Porque eu preciso abraçar essas pessoas que estão se matando. Cada vez que eu vejo uma reportagem dizer: jovem se matou, jovem era cristão e se assumiu gay e a família não entendeu e a igreja não entendeu, é como se me ferisse, é como se a culpa fosse minha por não abrir a minha boca, por não dizer para essas pessoas o que eles continuam sendo especiais. Esse mês é o mês do orgulho LGBTQIA+. E eu sei que existem muitas coisas promíscuas. E a gente não precisa ser assim. Não é só porque eu sinto atração pelo mesmo sexo que eu vou ser uma pessoa promíscua que vai desonrar o nome de Deus. Não. Mesmo eu entregando as minhas atividades, todo final de semana eu tô na igreja, eu tenho os meus princípios dentro do meu coração. O meu desejo não é desonrar a Deus, sabe? E eu sei que durante esse período existem muitas críticas. Mas eu quero dizer que você pode sentir atração pelo mesmo sexo e ser uma pessoa que é amada por Deus e ser uma pessoa de valor, uma pessoa honesta, com um bom caráter. Do que adianta ter uma pessoa que é hétero, mas que não tem caráter, que rouba, que mente, que mata, que abandona os filhos, e alguém que gosta do mesmo sexo, que só quer amar as pessoas? Qual que é o pior? E quem somos nós para ser porteiros dos céus e dizer:
o que é certo, o que é errado, quem vai pro céu, quem vai pro inferno. Eu sei que esse vídeo vai gerar muitas críticas e eu sei disso, eu tô preparado pra isso. Mas eu não posso mais me calar. E eu quero dizer pra esta geração que eu estou aqui pra abraçar, pra demonstrar esse amor e pra dizer que nada pode te separar do amor de Deus. Pra mim tá sendo muito difícil fazer esse vídeo. Não por mim, mas pela minha família. Mas eu sei que é necessário. Eu sei que chegou o tempo de eu falar sobre essas questões, de eu abraçar essas pessoas e de eu cumprir aquilo que Deus colocou. Se eu sou dessa forma, é por um motivo, é por um propósito, é por permissão de Deus. E hoje, ressignificando, eu tenho orgulho. Tenho orgulho de ser representante de Deus e ter essas características. Porque eu sei que eu vou fazer a minha parte para que essas pessoas conheçam esse amor que um dia eu conheci. E talvez elas conheceram, mas que disseram para elas que elas não podem mais ser amadas. Então eu precisava expor isso aqui na internet e tirar essa mordaça da minha boca. E me sentir livre. Livre das sentenças das pessoas. E é isso. Volto a dizer, não é pra te incentivar a nada. É só pra dizer sobre o que eu passei. E pra te ajudar de alguma forma. Obrigado por você que assistiu até aqui. Que Deus te abençoe e continue orando por mim. Ao invés de criticar, se você não concorda, apenas ore. E deixe que o Espírito Santo nos convença. Amém?